Então, vou começar aqui, como eu falei, mais uma aula de bioquímica, né? A última aula de bioquímica e o tema mais divertido de bioquímica, que a gente consegue aplicar mais do que a gente viu até agora. Funções, a gente vai ver até um pouquinho de reações, que vai ser o próximo tópico que a gente... da próxima aula, né? Que é amanhã, no caso. Amanhã, na hora normal, 15 horas. Então, a gente vai ver bioquímica, que são proteínas e aminoácidos. Um compõe o outro, só que é bom separar para a gente ter ideia do que a gente está falando. Primeiro, eu resolvi um pouco inverter a ordem. Geralmente se fala sobre as aminoácidos primeiro e depois sobre as proteínas. Eu resolvi falar sobre proteínas primeiro, porque as coisas vocês têm mais contato com, né? Vocês vendo da biologia, sobre as proteínas. Provavelmente sabem muito mais do que eu sobre esses compostos, biologicamente falando. Mas eu dou uma introduçãozinha aqui só para situar, né? Pra vocês lembrarem um pouco também, que faz tempo que vocês estiverem nessa matéria. Proteínas, primeira coisa que você tem que saber que são macromoléculas. Como eu falei nas aulas anteriores, macromoléculas são moléculas muito grandes, que têm um peso muito... São várias cadeias carbônicas com vários elementos no meio que somam para um peso molecular muito grande e para uma extensão muito grande também. É uma cadeia que é muito grande. Por isso, macro, né? Tem as micromoléculas, que são moléculas pequenas, água, por exemplo, e as macromoléculas, que são polímeros, que são proteínas. Moléculas orgânicas, geralmente, são macromoléculas. Um exemplo que eu coloquei é a caseína, que é uma proteína que tem no leite. Na aula passada, eu lembro de ter falado que o leite ele tem água e gordura. Porém, ele tem umas moléculas que são menores que as gorduras, né? Que as gorduras conseguem se aglomerar bastante, mas que também existem no leite e são muito importantes também. Aqui está o leite que eu mostrei na última aula, né? Que eu até falei, o leite tem lipídios, mas ele tem essa proteína caseína também. Por isso que o leite, você pode ver lá na informação nutricional, tem proteínas, tem lipídios, gorduras, tem todas essas coisas que justamente é uma junção de tudo. Eu coloquei aqui um dado muito interessante, que a massa molar, né, que a gente geralmente, massa molar da água é 18, massa molar, sabe, pequenininhas, tipo, 100 é o máximo que a gente vê, assim, mais ou menos, 114, 200, assim, já é estranho. A caseína tem 380 mil gramas por mol, né? Então, você pode perceber que é muito grande essas moléculas mesmo. São várias junções que fazem um negócio gigantesco. Então, se tiver um mol dessa molécula, você tem, 380 quilos, né, que é uma coisa muito absurda, né? Um mol, lembra do número de Avogadro, né, que é 6 × 10^23, mas 380 mil é muita coisa. Mas como que são as proteínas, né? São justamente as junções de vários aminoácidos. Quando a gente for ver em polímero, a gente vai ver que tem os monômeros que fazem os polímeros. Os aminoácidos, para quem já tem algum jeito de polímero, são os monômeros das proteínas. São as pequenas parcelas que vão formar a molécula grande, né? Não precisa saber disso agora, né? Como sempre. Mas é importante você entender, fazer essa relação. Tipo, aminoácido é pequenininho, vários aminoácidos, uma proteína. E uma coisa muito importante que as estruturas são bem definidas. Elas não são aleatórias. Eu vou mostrar agora as estruturas, mas elas estão lá por algum motivo, né? Por algum motivo elas estão daquele jeito. Eu não vou falar muito sobre as estruturas, porque eu não sei se a Bill provavelmente falou. E, se não, eu recomendo um vídeo do estúdio que fala sobre isso, porque eu não quero me estender muito sobre isso. A primeira parte da estrutura que a gente vê, né, que é a estrutura primária, que é bem simples. É justamente uma sequência de aminoácidos, podem ser iguais ou diferentes, né? E justamente que mesmo a cor é igual, você pode ver que tem várias cores, a cor pode repetir, mas tanto faz, é aleatório, né? Não é aleatório, cada proteína tem sua função, precisa ter tal sequência de aminoácidos, por isso que elas são tão amplas, tem muitos tipos de proteínas. Tipo, se você pensar que uma proteína são, sei lá, 200 aminoácidos, e eu tenho 20 aminoácidos, então você pode fazer a matemática aí, eu não vou fazer agora, mas faz a combinação aí, e ver que realmente é um número absurdo de proteínas que a gente pode ter. E cada uma tem uma função diferente na vida, né? Não só na vida a gente pode fazer proteínas laboratoriamente. A gente pode fazer coisas... Então, as proteínas são muito amplas, né? E é justamente isso. É uma sequência de aminoácidos simples que tem muitas combinações possíveis. A estrutura primária, só lembrar, geralmente representada por uma linha reta. Aqui ele representou uma curvinha assim, mas só para falar que é uma coisa simples, né? Depois, as proteínas também podem se conformar de uma forma secundária, que é geralmente interpretada como essa forma helicoidal, ou também... É uma forma helicoidal, se você pensar uma fita assim, né? Mas é só você pensar que você está enrolando aquela coisa que era retinha nessa fitinha.
E tá vendo que essas partes que estão se aproximando, essas duas barriguinhas aqui, essa aproximação permite fazer ligações intramoleculares nesse caso, que eles podem fazer ligações de hidrogênio assim, entre essas duas partes. Isso é ok você pensar, mas não é necessário você entender sobre as proteínas. Mas é legal, tipo, você entender que tem um motivo para essa aproximação. O porquê, não precisa saber, mas tem um motivo. Quando você começa a complexar mais essas proteínas, você consegue uma estrutura 3D. Eu não gosto de estruturas 3D, é muito difícil de entender, mas para as proteínas é extremamente importante que a gente entenda, que a gente saiba que a estrutura 3D delas é vital. Se elas não fizessem isso, a gente não poderia sobreviver. Não por esse método de proteínas, né? A vida provavelmente encontraria outra maneira, mas do jeito que a gente conhece hoje como vida, não teria vida complexa, assim, tipo, seres humanos. Porque é a estrutura terciária que permite tudo de funções proteicas no nosso corpo. Porque elas ficam se enrolando assim, conseguem fazer várias ligações, conseguem entrar um átomo aqui no meio e ficar tudo complexado. E exatamente o que eu falei, heteroátomos, a hemoglobina, acho que são várias estruturas, e com átomo no meio, então a gente não conseguiria nem carregar oxigênio se não fosse as proteínas, né? Justamente o que eu vou mostrar aqui, que é a estrutura quaternária, que depois que ela fica toda engruvinhada, assim, toda 3D, ela pode se juntar com outras moléculas e formar a estrutura quaternária. Ela geralmente é mais rara do que a terciária, né? Tanto que tem pessoas que nem definem a quaternária, porque são só junções de várias terciárias. Mas o exemplo é a hemoglobina, né? A hemoglobina vai ser um átomo de ferro que vai estar bem aqui no meio, fazendo ligações de complexação entre todas essas estruturas terciárias. Isso é muito importante, que a gente ouve sobre desnaturação de enzimas, né? Sobre, não pode ficar com febre muito tempo que vai começar a desnaturar as enzimas, ou quando a gente frita o ovo, a gente está desnaturando a enzima, né, a albumina. Sim, isso realmente acontece, né? Mas o que acontece quando a gente aquece o ovo, por exemplo? O ovo está com a estrutura terciária aqui, né, fazendo as funções que ele tem que fazer para o embrião crescer, né, ou para proteger, eu não sei muito bem de ovo, mas ele está com essa estrutura aqui terciária. Quando a gente aquece, a gente começa a meio que deixar essa cadeia mais retinha. A gente passa da estrutura terciária para secundária ou até para primária e perde toda a função biológica que ela tem, justamente. A gente não consegue mais, ela não consegue mais fazer o que ela fazia. Por isso que quando você desnatura uma enzima, tipo, perde completamente. Estamos sem perguntas ainda, não sei, acho que isso é bom. E é isso. De proteínas, o básico é isso, as estruturas e que elas são junções de aminoácidos. A química vai focar muito mais nos aminoácidos, que justamente é onde a magia acontece, né? Porque proteína é só a junção de todos eles. Se a gente entender o que cada um faz, o que cada um tem, a gente pode entender muito melhor as proteínas. Então, o foco da química é justamente essas partes mais micro, né? Não a parte macro. A parte macro, as funções que ela faz no corpo é da bio. A química, como é que acontece isso? Como é que eles se ligam? Com quais circunstâncias, né? Quais são os diferentes tipos de ligações? Isso é a parte da química. É justamente isso. Os aminoácidos, eles são constituintes das proteínas, são as unidades básicas, né? Os monômeros das proteínas são os aminoácidos. O nome, ele é muito sugestivo. Não sei se você lembra, mas a gente viu em funções a função ácido carboxílico e a função amina. E justamente o aminoácido vai juntar as duas funções. Vai ter a amina e o ácido carboxílico, os dois grupos funcionais. Mas por que é aminoácido, não aminoácidos, né? Se fala da amina. É aquele negócio lá de multifunções. Eles são compostos multifuncionais, vai ter preferência, né? Quando a amina não é o grupo preferencial, a gente chama ela de amino, né? A gente coloca o prefixo amino. Só para a gente lembrar que, como o ácido tem mais preferência, a amina vai ser a secundária, então esse é bioamino, né? Só para a gente ter uma ligação com a aula passada. Mas sim, aminoácidos, justamente, é porque tem um grupo amino e um grupo ácido, carboxílico, no caso, é um ácido orgânico. E justamente por ela ter amina e ácido, ela pode ter um caráter justamente ácido ou básico. Da aula de ácidos básicos, a gente lembra que a amina, amônia, nitrogênio em geral, é considerado como ácido orgânico, né? Porque tem aquele parzinho de elétrons, não sei se você lembra, parzinho de elétrons que pode receber prótons,
ou ele pode também doar elétrons, né? Dependendo da teoria que a gente está vendo, mas para amônia, para nitrogênio, a gente vai usar geralmente Bronsted-Lowry ou Lewis, né? A gente vai usar hoje Bronsted-Lowry, mas Lewis, como eu falei, é mais raro a gente usar pré-vestibular, né? Mas a gente pode definir também. Mas é muito importante saber que tem um caráter ácido e um caráter básico, justamente por causa das funções que essa molécula vai ter. E, como eu falei, eles se ligam para formar a macromolécula proteica. Aqui o exemplo que eu dei antes, que era uma proteína, né? Vários aminoácidos. A gente pode ver que cada um desses aminoácidos é diferente. E justamente, né, formando a proteína. Então, cada uma dessas, não sei que forma é essa, parece uma bolinha meio estranha, são os aminoácidos, que vão se ligar retinho, assim, bonitinho, para formar uma proteína, uma molécula grande. É muito importante a gente saber reconhecer um aminoácido, porque justamente, se a gente consegue reconhecer, a gente sabe que ligação ele vai fazer, que reação ele vai fazer, a gente sabe muita coisa, se a gente falar, putz, isso é um aminoácido, a gente pode concluir muita coisa disso. Então, a gente tem que entender, primeiro, onde estão essas funções aminoácidas que eu falei, né? Ele tem a função amina e a função ácido carboxílico. Então, vamos entender. Essa é a cara geral do aminoácido. Eu não quero pedir para vocês decorarem, mas eu tenho que pedir para vocês decorarem. Não precisa decorar. É muito facinho você pensar. Aminoácido é a função ácido. Aqui, justamente, né? Ácido carboxílico. Função muito conhecida entre nós. Aqui em água pode liberar SH+, né? Tem várias coisas. Função ácido carboxílico. E aqui embaixo tem justamente a função amina. Nesse caso, amina primária, né? Nos casos dos aminoácidos vão ser geralmente aminas primárias. Eu não vi exemplos com aminas que não são NH2, né? A amina primária está ligada a um carbono só. Só tem um hidrogênio substituído. Uma coisa muito importante é que a gente vai ver os conhecidos como alfa-aminoácidos, que são os aminoácidos naturais. Na aula de nomenclatura de ácidos carboxílicos, a gente lembra que tem a nomenclatura usual, a numeração usual, que é começar a numerar o carbono, né? 1, 2, 3, 4, 5, que é o que a gente geralmente usa para falar, tipo, seria aqui a 2-amino ácido, aí tem que ver o tamanho da cadeia. Mas também tem a nomenclatura antiga, né? A nomeação antiga que usa esse alfa aqui. A gente não coloca letra no carbono da carboxila, e o carbono do lado, o carbono alfa, beta, gama, assim por diante, até o ômega. O ômega é o último carbono sempre. Isso é legal saber. Tipo, ômega 3 é porque o último carbono é o ômega, aí volta a 3. Isso não cai exercício. Se cair, eles explicam o que é isso. Tipo, ômega 3 é porque o último carbono é o ômega, aí você volta a 3, lá vai ter o negócio. Isso é legal. Tipo, acho que isso é mais em proteína que cai. Desculpa, em lipídios, eu não lembro muito bem. Eu acho que é mais em lipídios que ele fala da dupla ligação. Eu passei até um exercício sobre isso. Mas só para a gente lembrar que tem essa numeração alternativa, que é com letras gregas, alfa, beta, gama, até ômega. E além disso, vai ter o radical. Esse é um radical qualquer. Em tese pode ser um radical qualquer, só que a gente tem 20 tipos de aminoácidos existentes. Então, se fosse qualquer mesmo, seriam infinitos, né? Mas são bem definidos para os aminoácidos naturais. Eu acho que são 8 aminoácidos que a gente precisa, que são necessários, e acho que são 9 necessários e 11 que não são necessários para o nosso corpo. Eu não sei muito bem essa informação. Não importa muito para a química, mas vamos juntar tudo. Então, a gente tem um ácido carboxílico, lembra, C dupla O, OH, ligado a um carbono, que é o carbono alfa, ligado a uma amina. Então, a gente tem um aminoácido e se a gente juntar tudo, a gente descobre que aminoácido é basicamente uma amina e um ácido e um carbono. Então, é muito, muito tranquilo de lembrar até. Sempre que a gente vê uma função, uma carinha dessa, a gente sabe, putz, isso aqui é aminoácido. Esse radical aqui é o que mais confunde, porque tem muitas caras diferentes. Pode ser um anel benzênico, pode ser um hidrogênio só, pode ser uma metila. Esse radical pode ser várias coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que eles tentam confundir com esse radical, justamente. Que o pessoal só decora ao lado da direita aqui e esquece do radical, que pode ser qualquer coisa. Então ele coloca um CH3 aqui, o pessoal vai ficar confuso. Mas você viu essa partezinha aqui, essas duas funções, esse carboninho, né? Carbono alfa, pá, você sabe que isso aqui é um aminoácido
E se não for um aminoácido, se tipo, ele falar isso não é um aminoácido, mas tem uma cara de aminoácido, você sabe que provavelmente todas as reações que ele vai ter vão ser muito parecidas com os aminoácidos. Tipo, que as funções vão ser parecidas, que as propriedades vão ser parecidas. Você sabe que, tipo, ele vai se comportar como aminoácido se ele tiver essas carinhas. Esse do alfa Leandro, vamos lembrar um pouquinho de funções. Se a gente tem uma função, a gente tem duas funções no caso, né? Multifuncional. A gente tem que seguir aquela regrinha lá de prioridade. A gente sabe que o primeiro é muito importante, que é o ácido carboxílico, ele é sempre o primeiro. Então isso não tem muito problema. A gente vai saber que essa aqui é a função mais importante, ela vai ser a principal, e a gente vai começar a numerar e a nomenclatura vai ser baseada nela, né? Então vai ser, isso aqui em tese seria um ácido, né? Colocaria na nomenclatura. Então, a gente vai começar a numerar por ela, justamente. A gente tem que numerar, se a gente fosse numerar, se fosse uma metila aqui, se fosse um CH3, como a gente numeraria essa molécula? A gente falaria que é um ácido, a gente veria que tem uma amina também, multifuncional. A gente teria que contar os carbonos, né? Contar os carbonos numerando eles. O carbono da carboxila tem que contar carbono 1, carbono do lado, carbono 2, e aqui seria o carbono 3, certo? Só que eu expus para vocês um pouquinho rápido até, que tem uma nomenclatura antiga que a gente, quando tem ácidos, sempre contém ácidos. A gente vai usar letras gregas. A gente não vai usar números, a gente pode usar letras gregas. Isso é muito antigo, entrou em desuso, mas algumas moléculas ainda a gente faz referência a essa nomenclatura antiga. Essa nomenclatura de letras, justamente, a gente meio que ignora o carbono da carboxila e começa no carbono vizinho, chamar ele de carbono alfa. E assim por diante. O carbono vizinho seria o alfa, esse aqui seria o beta. Se tivesse mais um, seria o gama, mais um seria o delta, e assim por diante. Isso aqui eu tenho que falar porque esses aminoácidos são chamados de alfa-aminoácidos, porque a amina está no carbono alfa. Por isso que eu tinha que voltar nesse tópico de nomenclatura, de numeração, que é meio chato. Entendeu? Que bom que entendeu. É uma parte meio chatinha mesmo, que é só de definição, né? Tipo, a gente tem que saber que a nomenclatura antiga falava de alfa, e por isso é alfa-aminoácidos. Eu li alguma coisa sobre beta-aminoácidos, mas eles não são estudados. Basicamente, não são os aminoácidos naturais que a gente vê. O beta-aminoácido seria um carbono aqui e o nitrogênio está ligado aqui, né? Aqui seria o alfa, aqui seria o beta. Mas a gente não tem que saber sobre isso. Todos os naturais são alfa-aminoácidos, que tem essa carinha sempre. Sempre vai ter essa cara. Ele pode tentar te confundir com um radical, mas se você conseguir entender aqui, você entende que é um aminoácido tranquilamente. Eu passei um exercício que vai ser muito confuso. Tem um que eu fiquei confuso até, que ele começou, fez uma ligação lá, eu fiquei um pouco confuso. Eu consegui, depois de algum tempo, chegar à resposta, mas é importante a gente saber que essa é a carinha do aminoácido, né? Que é a forma dele. Tinha até uma animação. Ferrou todas as minhas animações, né? Eu tô triste. E falando agora de reações, o aminoácido ele tem 4 reações muito importantes. São muito parecidas entre si. Por quê? O aminoácido é basicamente uma cadeia carbônica pequena. Porém, temos 2 funções diferentes. 2 funções com caráteres diferentes. Então, as reações que vão acontecer não vão ser nessa cadeia pequenininha de carbonos aqui em cima, vão ser justamente envolvendo essas funções, né? O que eu vou falar agora é muito importante para os próximos tópicos de reações químicas, porque a gente vai ver reações que são de ácido-base e que são muito, muito, muito importantes. A primeira coisa é se a gente colocar o aminoácido em contato com o ácido. Aqui eu coloquei um ácido, eu podia colocar só H+, acho que seria um pouquinho mais confuso. Eu coloquei um ácido porque, para ser mais simples, mas o pessoal coloca H+, para representar que pode ser só um meio ácido. Não necessariamente precisa se ter um ácido lá, só um meio com pH, sei lá, 4. É um meio ácido. O meio ácido quer dizer que tem H+ em excesso, né? Tem muito H+. Não sei se vocês viram que o pH é menos log da concentração de H+, mas o meio ácido é que tem muito H+, em excesso. Se eu tenho um ácido forte, um ácido inorgânico, e essa molécula aqui, o que vai acontecer? O que a gente espera que aconteça? Justamente uma reação ácido-base.
mas como que a molécula vai se comportar, né? Lembra que em ácidos básicos eu falei que às vezes uma molécula não se comporta só de uma maneira, ela pode se comportar de várias maneiras, tem que ver o contexto que ela está inserida. Nesse caso, ela está em contato com ácido muito forte, então provavelmente o que vai acontecer aqui? Ela vai se comportar como uma base, né? Justamente por ter esse grupo NH2, que é a base orgânica. Então, justamente o hidrogênio que vai estar livre, né, em tese, a dissociação da HCl é muito grande, então a gente pode falar que esse hidrogênio está livre. Então, esse hidrogênio justamente vai se ligar a esse parzinho de elétrons sobrando do nitrogênio, né? Então, a gente vai ter um doador de próton, que vai ser o HCl, e o recebedor de próton, que vai ser essa base, que vai ser o NH2. Então, essa reação é uma reação ácido-base de Bronsted. Bronsted-Lowry, não sei se vocês lembram, que é muito importante na química orgânica, né? Falei que é muito importante, já estava em lado aqui. Realmente faz... Muitas reações podem ser explicadas por esse fenômeno. Então, aqui, doação de próton é Bronsted-Lowry, né? Por causa desse parzinho de elétrons sobrando. Isso vai formar justamente a carga positiva do hidrogênio aqui, né? O hidrogênio H+, se ligou aqui, conservação de carga, se uma coisa positiva se ligou a uma coisa neutra, essa coisa vai ficar positiva. E aqui, o hidrogênio deixou o parzinho de elétron para o Cl, é um Cl-. Eu coloco em si esse menos, né? Mas não faz muito mal. Justamente, eu posso falar que em solução vai estar assim, mas se eu tirar a solução, provavelmente esse Cl- vai se ligar a essa carga aqui, né? Como eu falei, cargas separadas geralmente são em solução, em coisas que consigam segurar essas cargas, né? Quando eu falei de Bronsted, eu falei que tem que estar num solvente prótico, né? Então, é muito fácil você falar isso. Então, se tiver num solvente prótico aqui, essa reação pode acontecer. Solvente prótico, meio ácido, a parte amina vai pegar o hidrogênio para ela com essa carga positiva, né? Reação importantíssima essa daqui. Mas, se eu tiver no meio básico, né? Voltado com uma base forte inorgânica, o que vai acontecer? A mina vai pegar esse hidrogênio aqui, ficar um NaO-. Como é que vai ser? Não, essa aqui é uma base de arrênios, né? Uma base inorgânica. O que ela tem? Ela, com água, vai liberar esse OH-, né? A gente viu isso. NaOH vai liberar esse OH-. Enquanto eu tenho aqui um ácido de arrênios, que é justamente o ácido carboxílico. Ele consegue liberar esse H+, o que vai resultar justamente um doador de hidroxila, um doador de próton, na água formada, né? Então, os dois vão liberar esses átomos com carga, né? OH- e H+, vão se ligar e formar H2O. Não é muita surpresa para a gente, porque a gente viu arrênios, né? A gente viu arrênios no curso de inorgânica inteiro, a gente viu também naquela linha aquela linha de teorias ácido-base. Então, aqui eu consigo explicar essa reação eu só consigo explicar usando Bronsted ou Lewis. Essa daqui eu consigo explicar usando arrênios, né? Então, só uma trivia, né, para vocês, mas é importante saber que em meio básico, o que vai acontecer aqui, esse próton vai sair, enquanto esse OH- vai sair, né, formando justamente o Na+, a água aqui também, e a molécula aqui. Então, vamos resumir esse slide. O que vai acontecer? Se eu estiver em meio ácido, ele vai captar o próton, ficar com uma carga positiva, né, nesse nitrogênio. Se eu estiver em meio básico, ele vai soltar o próton e ficar com a carga negativa aqui na hidroxila. Né, na carboxila, desculpa. Então, carga negativa na carboxila, e carga negativa na carboxila e carga positiva na amina. Né? Isso é cobrado às vezes, então isso realmente a gente tem que saber o que está acontecendo. Tipo, o mecanismo que acontece aqui de doação de próton é mais raro cobrarem, né, que isso cobraria 2 matérias. A FUVEST, ela adora cobrar coisas, tipo, que juntam várias matérias. Tanto que eu não consigo recomendar isso da FUVEST para vocês fazerem, porque eles vão cobrar, sei lá, soluções. Aí eles vão cobrar a letra A de soluções, a letra B é de aminoácido, entendeu? Então, é muito difícil recomendar para vocês, porque eu não sei se vocês tiveram ainda, não sei se vocês têm familiaridade com o tópico. Então, a FUVEST, por exemplo, adoraria colocar essa reação inteira e falar, tipo, o que está acontecendo aqui? Aí você fala, não, aqui acontece uma doação de prótons, ácido de Bronsted, e acontece isso, carga positiva aqui, carga negativa aqui, né? Essas são 2 reações muito importantes para os aminoácidos, que tem justamente a formação de cargas neles.
Então você pode falar, se o meio não for neutro, alguma quantidade de meus aminoácidos vai ter carga. Isso aqui com certeza é um equilíbrio, né? Mas eu representei com essa seta simples. Mas a gente sabe que se tiver ácido ou base, ele vai ter uma carga positiva ou negativa, dependendo de qual for. Tem a possibilidade de acontecer uma reação estranha. Porque a gente viu aqui que o aminoácido vai ter a possibilidade de doar um próton, ele pode receber o próton. Então, o que pode acontecer? Que justamente, se esse aqui pode doar, esse aqui pode receber na mesma molécula, eu posso justamente doar daqui para cá. Né? Essa doação intramolecular. Que é uma coisa muito estranha, porque vocês não viram ainda reações intramoleculares. Que é justamente essa reação estranha que eu estou falando. Eles podem reagir intramolecularmente em solução aquosa, né? Isso aqui é importante, porque isso aqui é um ácido de Arrhenius, para solução aquosa. Essa reação só vai acontecer em solução aquosa, geralmente. E que é justamente o agrupamento ácido da molécula vai doar esse próton pro nitrogênio, né? Pro agrupamento amina da mesma molécula. Esse comportamento que não é tão raro, mas é a primeira vez que a gente consegue entender isso no curso, né? Quanto maiores as moléculas, mais funções elas tiverem, mais possibilidade de reações estranhas podem fazer, de reações intramoleculares. No aminoácido, a gente é muito referido que forma um sal interno, né? Porque vai ter uma carga. Aqui vai ter uma carga positiva, uma carga negativa. Sal interno, que chama às vezes íon dipolar, que é um íon com um polo negativo e um polo positivo, ou até zwitterion. Isso aqui às vezes é usado para confundir os alunos. O pessoal fala, zwitterion. Eu não sei se é assim que fala, tá? Isso aqui é alemão. Mas eles geralmente usam isso para confundir mesmo. Desenhe a molécula do zwitterion do aminoácido. O que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Reação zwitterion? Não, é só um nome para falar que tem 2 íons na mesma molécula de aminoácido. E justamente porque eu tenho a mesma molécula doando próton e recebendo próton, ela em si vai ter um caráter neutro. Ela vai ter um caráter ácido e um caráter básico. Então, preciso juntar os dois, vai dar justamente pH 7, caráter neutro. Então, a gente pode falar que em solução neutra, que não tem nem ácido nem base, a gente falar que talvez ele consiga fazer essa reação aqui. Tem com certeza uma constante de equilíbrio, né, atrelada a essa reação. Então, a gente pode falar que justamente o H+, vai ser doado para esse parzinho de elétrons sobrando do nitrogênio. Ele vai ser, ao mesmo tempo, a mesma molécula vai ser um doador de prótons, um ácido de Brown-Lowry, e um recebedor de prótons, bases de Brown-Lowry, né? Na mesma molécula, só que polos diferentes das moléculas. Né? Isso vai resultar justamente em solução aquosa na molécula que tem 2 íons, por isso íon dipolar, zwitterion, né? Ou sal dipolar, não lembro o nome. Sal interno, desculpa, sal interno, porque tem as duas cargas, né? Então, como eu coloco aqui, é muito fácil a gente estranhar, cara, vai ter 2 cargas na mesma molécula, como assim? Isso é estranho mesmo, faz sentido vocês estranharem. Mas como eu falei, tipo, a água consegue muito bem, tipo, amenizar esses efeitos de cargas. Então, por isso que tem que fazer em solução aquosa, que ela vai conseguir deixar mais estável essa molécula, né? Esse equilíbrio consegue acontecer. Então, em água, em solução neutra, o que pode acontecer é a autodoação de prótons, né? Se eu tiver um pH que não é neutro, né, um pH ácido ou base, as outras reações vão ser mais favoráveis. Então, se o cara falar, eu estou num pH ácido, a gente esquece o zwitterion e pensa nessa reação aqui de ácido base que a gente viu. A gente fala, o pH é básico, a gente esquece o zwitterion e pensa na reação de ácido base aqui. Então, isso é só quando o pH é neutro, que é uma reação interna da molécula. Eu sei que essa parte é um pouco difícil de entender. A gente pensa, como assim vai doar próton para ela mesma? Não estou entendendo muito bem. Mas é só pensar nas teorias que isso pode realmente acontecer. Eu quero falar agora de um tema que é muito importante. Com certeza já viram em biologia, não tenho dúvidas. Mas aqui a gente vai ver mais o caráter químico, que é a ligação peptídica. Para eu formar as proteínas, eu vou precisar ligar aminoácidos. Aqui eu só mostrei reações aminoácidos que
deixam ele com carga, né? Que forma um sal, que forma o deuterium. São reações que deixam ele com carga. Eu não mostrei como eles se juntam, que é, com certeza, a reação mais importante que eles vão estar presentes. Que eu falei 4 ligações, né? Que são as 3 que eu mostrei agora e essa que eu vou mostrar agora, que é a ligação peptídica. Que é justamente se eu ligar 2 aminoácidos, a ligação entre eles é conhecida como ligação peptídica. Mas como que eu vou ligar eles? Eu vou pegar esse carbono aqui e ligar no carbono... Pensar que são 2 aminoácidos. Eu pego esse carbono aqui e ligo nesse carbono aqui, ficar um negócio em cima e embaixo. Não, não é assim. O que a gente espera é que todas as reações que envolvem aminoácidos vão ser por causa do caráter especial das funções. As funções que vão ditar as reações deles. Então, a ligação peptídica também vai ser ditada pelas funções que eles têm, né? Que é uma ligação que vai ser justamente entre as funções. A molécula resultante da ligação, ou seja, quando eu ligo 2 aminoácidos, eu vou chamar de dipeptídeo. Por isso, tem alguns livros que chamam os aminoácidos de peptídeos, e quando a gente liga, forma um dipeptídeo. Isso aqui é só para a gente entender o que está acontecendo no exercício, se ele colocar isso para a gente. E não posso ligar só os aminoácidos, né? Eu falei que a proteína tem 380 mil gramas por mol. E 2 aminoácidos com certeza não vão ter essa massa extrema, né? Então, não vão ser só 2 que vão se ligar. Vão ser 3, 4, 1000, 10 mil. Várias vão se ligar. A gente tem uma nomenclatura para isso, que a gente tem um dipeptídeo de 2 se ligarem. Se mais um entrar aqui, né, nesse lado, vai ser um tripeptídeo. Se mais um entrar, aí a gente chama de polipeptídeo. Né? Mas qual a diferença entre polipeptídeo e proteínas, né? Que tem da mesma cor. Se poli é muitos peptídeos e proteínas também são muitos peptídeos. Costuma a diferenciar os dois como polipeptídeo são até 100 aminoácidos ligados. Mais que 100 a gente chama de proteínas. Isso não é muito certo, né? Então, que 100 é um número meio aleatório. Mas se pedirem para diferenciar polipeptídeo de proteína, a gente vai falar de polipeptídeo tem um pouquinho menos de aminoácidos do que a proteína. Porque a proteína realmente é muito aminoácido junto. Vamos falar agora do caráter químico, né? Deu uma introdução. Vamos falar o que acontece quimicamente com os aminoácidos para eles conseguirem se ligar. A gente vai ter o amiguinho aqui que eu chamei de aminoácido 1. Né? Uma coisa importante. Esse radical aqui, o mais simples é hidrogênio mesmo. Então, vocês vão ver a carboxila ligado a um CH2 ligado a um NH2 aminoácido, que o radical é hidrogênio. Esse radical pode ser hidrogênio ou uma cadeia carbônica pequena ou até mais grandinha, mas geralmente não é muito grande, não. Aí aqui, aminoácido 1, né, nomeei esse aminoácido. Aí pegar outro amiguinho dele, aminoácido 2. Tá com a cara um pouquinho diferente, só porque ela aqui tem o NH2 e aqui eu representei um hidrogênio pro lado, né? Só isso, para facilitar o que a gente vai ver agora. Que é justamente esse grupo aqui, né? Ele é um grupo OH e esse é um grupo H. Vocês podem perceber que eu aproximei os dois, porque justamente na química orgânica, numa síntese, muitas das sínteses são síntese de liberação de água, síntese de desidratação, né? Então, quando você vê que, tem um grupo OH e tem um hidrogênio que pode sair, hidrogênio ligado a carbono geralmente não sai. É um hidrogênio que tem uma força de ligação muito alta, que ele, não quer sair de lá. Então, hidrogênio ligado a carbono raramente vai participar de reações assim. Quando a gente vê mecanismos, a gente vê que esse hidrogênio participa. Só que em reações orgânicas que a gente vai ver agora, os hidrogênios estão ligados a átomos mais eletronegativos, como nitrogênio, oxigênio, ou até enxofre, né? A gente pode ter um tioálcool, uma tiocetona. Tiocetona não, tioálcool, um tioácido. Mas, quando vocês verem que tem um hidrogênio que esse cara pode sair em um grupo OH, a gente vai poder ter a liberação de água. Porque isso acontece muito na química orgânica. Que é justamente esse coração pulsante que eu coloquei aqui, que eu aprendi assim, que a ligação peptídica é a ligação do amor. Né? Uma ligação amorzinho. Que essa ligação vai acontecer entre o hidrogênio no NH2 e o OH da parte ácida da outra molécula. Lembra, são duas moléculas diferentes, tá? Não são a mesma molécula, nós dois. Então acontece a ligação do amor entre os dois e vai soltar essa água.
o que vai acontecer? Os dois se juntam, solta a água e as outras partes se ligam. Então, esse carbono vai ligar aqui nesse nitrogênio, né? O nome dessa ligação é ligação peptídica, e tem livros que chamam de reação de condensação. Condensação porque libera água, ou síntese por desidratação, que é justamente também porque libera água. Lembre-se, ligação do amor aqui, o coraçãozinho. Isso ajuda muito a lembrar. Que vai pegar o hidrogênio e a hidroxila e vai fazer água. O Leandro perguntou para que o Zwitterion serve. Então, Leandro, ele não tem uma função definida assim. Nem tudo que a química orgânica fala que acontece tem uma função. O que a gente estuda é o que pode acontecer com essa molécula. Por exemplo, isso aqui, eu não ia falar isso, mas se a gente colocar um campo elétrico aqui, a gente vai ter um comportamento. Eles viram isso, né? Colocava aminoácido numa solução aquosa, em meio neutro. Aí eu coloco um campo elétrico aqui, um Bzinho. Eu não sei se vem eletricidade ainda, mas aí ela se comporta meio estranha de acordo com esse campo elétrico. Ela, dependendo de onde ela estava, ela se aproxima mais de um lado ou mais de um outro. Então, ela meio que sabiam que, por se ela se comportasse no campo elétrico, ela tinha que ter íon, mas a molécula não tinha íon nenhum, a molécula é uma molécula neutra. Então tiveram que explicar de alguma maneira, explicaram justamente por essa doação interna de próton formando o zwitterion. Obviamente não precisam saber disso, só não perguntou por quê, né? Essa pergunta é muito boa na química. Por que a gente estuda isso? As explicações, né, geralmente ficam cada vez mais complicadas, mas essa não é tão complicada até, que é justamente porque eles, por experimentos, verificaram, tem um comportamento estranho com o campo elétrico. O que será que está acontecendo? Por que está se aproximando de um polo ou de outro? Que às vezes é aleatório, né? Se aproximando do polo negativo do positivo. A gente tem que explicar de alguma maneira isso. Por que isso acontece? A molécula neutra. Eles explicaram que pode ter essas duas cargas na mesma molécula. Menino, é um pouquinho complicado isso mesmo. Mas a utilidade em reações não é muito boa, né? Que geralmente a gente vê por que a gente faz isso em reações. Não tem nenhum que eu conheça, mas a gente tem que explicar alguns fenômenos, e para isso a gente tem que surgir com teorias, com reações intramoleculares que conseguem explicar, né? Isso não é cobrado, que eu falei, então, só para as dúvidas cessarem. Então, voltando aqui, dos aminoácidos, a ligação do amor entre eles, né? Vou colocar de novo o coração pulsante. A ligação liberando água, né? Que vai juntar os dois, né? E o que vai resultar, né? Como é que vai ser o resultado dessa ligação? Por ligar dois aminoácidos. Eita, voltei sem querer. Vai fazer uma molécula grandona, né? Essa molécula é grande, mas não tem 380 mil, então vai ter que ligar mais peptídeos. E é conhecido como dipeptídeo. No caso, você vê aqui que eu tenho um grupo amina e um grupo ácido aqui, né? Eu posso ligar esse ácido a essa amina aqui, sei lá, um negócio estranho aqui. Olha, isso não acontece geralmente, porque eles estão muito distantes. Justamente, essa distância aqui já é bem elevada para acontecer isso. Dependendo do meio, até pode acontecer. Mas se eu tenho um aminoácido, é muito difícil, se eu falar em reações de aminoácidos, eu falar, eu tenho uma solução que tem 2 aminoácidos. Não, isso nunca vai acontecer. Não tem como você pegar uma moléculazinha e colocar na solução, pegar outra e colocar. Então, eu geralmente não vou conseguir ver, essa doação de próton aqui, ou isso daqui ligar com isso aqui ficar um ciclo. Eu geralmente não vou ver isso, porque se tem 2 aminoácidos, tem vários aminoácidos. E é muito mais favorável eu pegar esse nitrogênio e ligar com esse grupo ácido de outra molécula, né? E fazer aqui mesmo uma ligação peptídica aqui, aí outra ligação peptídica aqui com outro nitrogênio, e fazer esse negócio crescer, né? Raramente eu vou ver ciclos e isso nem é abordado. Então, pensa que se eu tenho 2 aminoácidos, eu tenho vários aminoácidos que podem se ligar fazendo uma proteína, né? Vai ligar aqui, se eu tiver um C dupla O, H, aqui eu faço a ligação do amor, aqui um coraçãozinho, aí vai ligar aqui, vai ter outra molécula, aqui se tiver um NH2, a ligação do amorzinho aqui, outra molécula, e assim vai crescendo o aminoácido, ele pode crescer para os dois lados aqui, dependendo. Isso é um dipeptídeo com aminoácido, que era aminoácido 1, né, não é mais, agora é só
um dipeptídeo, não posso chamar de aminoácido, mas porque aminoácido é só essa partezinha, né? Que nem é ainda, porque precisava do grupo OH aqui, né? Mas vocês entenderam. Ele originou do aminoácido 1, essa parte da esquerda, a parte da direita originou do aminoácido 2. Aqui eu coloquei o radical para cima, que estava do lado, né? Só para conseguir representar melhor essa molécula. Mas uma coisa muito importante é que, deixa eu ver esse negocinho aqui. Peraí, um C dupla O ligado a um N, isso aqui eu já vi em algum lugar, né? Isso aqui é uma nova função. O que está acontecendo? Eu tinha amina e tinha ácido carboxílico. Agora eu tenho um negócio que eu lembro que o Breno falou em alguma aula dessas. É justamente aquela função que ninguém gosta, que é a função amida, né? Todo mundo esquece da amida. A gente estuda aqui amina, nitrogênio, amina, óbvio. C dupla O, ácido carboxílico, óbvio. Aí a gente vê, liga os dois, a gente espera que, sei lá, continue ácido carboxílico e amina, ou que nem dê nome essa função, a gente nem liga, né? A gente vê aqui, formou, é isso, coloca a resposta. Mas não. A gente vai juntar uma amina com ácido carboxílico e vai formar a famigerada amida. Todo mundo odeia ela, mas ela tá nesse caso. A função resultante é amida, né? Com D. Ela vinha pulando aqui, esse negócio aqui, não deixou eu animar assim. E essa ligação peptídica, ela, por formar uma amida, que é importante saber, tipo, ela forma uma amida, algumas pessoas nomeiam de ligação amídica, né? Toda ligação que vai formar amídica vai ser ligação amídica. Nesse caso, vai ser uma ligação amídica. Uma nomenclatura pouco usada, mas que pode aparecer. Acho que é isso. Não, esse é um ponto importante, que até pensei em fazer outro slide, mas não ia dar certo. Quando a gente come, né, como a Carol falou na aula conjunta, a gente vai comer um carboidratos, um amido, né, um negócio muito grande. Sei lá, uma cadeia que é gigantesca. E isso não consegue entrar na célula, né? Eu não consigo colocar um polissacarídeo dentro da célula. Então, o que nosso organismo vai fazer? Vai quebrar esses polissacarídeos em glicose para entrar dentro da célula e a gente conseguir sobreviver. Com proteínas é o mesmo. Imagina a sua celulinha, assim, pequenininha, entrando num negócio gigantesco de 380 mil de gramas por mol. Um negócio enorme entrando na sua célula. Isso não vai acontecer, é explodir a célula na hora. Então, o que o nosso corpo faz? Ele vai ter enzimas, né? Enzimas geralmente são proteínas também, só para ter uma ideia, que vão realizar a hidrólise dessa molécula grande. Então, em todo lugar que a gente fez a ligação peptídica, eu vou pegar a água, hidrólise é quebra pela água, né? Não é quebra que deixa a água, isso é condensação. Hidrólise é quebra pela água. Vai vir uma água aqui e vai quebrar essa ligação aqui, deixando o OH regenerando esse aminoácidos e um hidrogênio aqui regenerando esse aminoácido aqui também. Então, a gente quebra aqui com água e regenera aminoácido 1 e aminoácido 2, né? E com isso que a gente consegue fazer que entre nas células aminoácidos para a gente formar todas as coisas que a gente precisa, né? Porque a gente não consegue ingerir todos os aminoácidos que a gente precisa. Todas as proteínas, desculpa. A gente ingere algumas proteínas que a gente não precisa. A gente quebra elas, pega os aminoácidos, arranja de forma diferente e faz a proteína que a gente quer, né? Por isso que a gente precisa quebrar essas proteínas. Mas é isso a aula de hoje. Foi mais curtinho. Não faz isso, Leandro. Acabou, né? Acho que... Nossa, nem foi tão curta assim. Eu vou parar a gravação agora. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu desejo um bom fim de semana para vocês.